Fala, comissionados! Tudo bem, galera? Gente, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal, né? O primeiro a gente conversou um pouco sobre o que é esse canal, o que é esse ambiente. Então, é isso. Se você quiser, você vai lá no primeiro vídeo do canal, dá uma olhadinha, vê. E hoje a gente vai continuar no mesmo tema, não é? Vamos conversar sobre o que a gente tinha dito, que é o livro de Tiago. Não se importem se tiver barulho, porque tem uma galerinha ali conversando na cozinha, né? Então, talvez tenha barulho, mas vocês vão me ouvir. Eu acho que eu fiz essa introdução um pouco rápida demais, né? Só falei oi e fui pra Tiago, mas enfim. Dando um resumo, falando quem somos bem rapidinho, só pra ficar na mente mesmo e pra se você não conhece, não viu o primeiro vídeo, enfim. Pensando no futuro mais, né? Para as próximas pessoas que verão, se verão esse vídeo. Nós somos comissionados porque temos uma missão, né? Então, o nome do canal é Comissão. E é isso, por causa do ID, pregar o evangelho. E nós desejamos trazer o evangelho em nós, né? Nosso grupo e tal. Não falo só de eu e da Tainá, que foi quem apareceu no primeiro vídeo, vai continuar dando outros estudos junto a Tiago, mas de todo um grupo, né, de cristãos que tem o desejo de que o evangelho seja anunciado a toda criatura. E para isso é só através da palavra que nós conseguimos. Então, no primeiro vídeo a gente conversou um pouco sobre o canal e também sobre como ler a Bíblia. Claro, a gente deu uma breve conversada sobre como ler a Bíblia. E a gente não deu dicas extravagantes porque a gente quer começar, sabe, num estudo bem basiquinho e tal. Como a gente disse no primeiro vídeo, a intenção desses vídeos são para nossa igreja local e também para todos aqueles que quiserem assistir. Então a gente vai começar aos poucos, né? E conforme a gente vai vendo, a gente traz talvez estudos mais aprofundados, enfim. Hoje eu quero só introduzir falando um pouco sobre o devocional, dando uma reforçada, né? Sobre o que a gente conversou no primeiro vídeo, que é a questão de que devocional e estudo, eles são diferentes. Estudo é um tempo de mais conhecimento, onde você vai ver opiniões de outras pessoas, onde você vai pesquisar, onde você vai correr atrás, vai usar referências, enfim. Devocional é um tempo de... devocional é um tempo de intimidade, né? Então, você não precisa necessariamente pegar várias referências, pegar a Bíblia de estudo, enfim, mas você tem um tempo de qualidade com o seu pai, né? Porque nós que somos cristãos, nós temos Deus como nosso pai, ele é o nosso Abba, ele é o nosso papai. Então existe uma necessidade de intimidade, existe uma necessidade de conversa com Deus. E é isso que nós tentamos trazer aqui com o devocional, certo? Então, esses vídeos de Tiago vão ser estudos ao mesmo tempo devocionais. Então, nós vamos falar de Tiago, partes de mais estudo. A gente que tá passando, a gente fez um estudo realmente, mas nós também vamos trazer... Você pode utilizar esse vídeo no seu devocional, no seu tempo de intimidade com o Senhor. Se você for utilizar no seu tempo de intimidade com o Senhor esse vídeo, então eu aconselho, esse vídeo que eu falo não só esse, mas todos os próximos, eu aconselho que antes você primeiro ore, que é a parte principal do devocional. A gente talvez faça um vídeo falando sobre devocional, sobre estudo, métodos de estudo, depois, mais pra frente, porque a gente também não conhece muito. Mas a gente pode fazer depois. Mas estudos, métodos de estudos a gente pode fazer mais pra frente. Mas devocional você vai orar, você vai... É legal, igual eu falei, pegar um caderno. Meu caderno é super simples, gente. O meu caderno é um caderno de 2024, é uma agenda, tá? Que eu não uso como agenda, eu uso como caderno devocional, então não tem importância de 2024. E ele é do prefeito de Severino Melo, que é uma cidade bem pequenininha, lá pros lados do Nordeste. Um homem deu pro meu pai, eu peguei pra mim, pra poder fazer as minhas marcações. E é isso, um caderno simples, sabe? Separa uma parte, uma matéria de um caderno que você tenha, da faculdade, da escola, enfim.
E Bíblia, obviamente. Traduções, como a gente falou no último vídeo, são legais. Outras traduções, a que a gente vai utilizar nesse estudo de Tiago é a NVT, Nova Versão Transformadora, que é a que a minha Bíblia é e a da Taylor também é. Mas a gente tem outras traduções, enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Mas a questão é que vamos estudar agora juntos, ler juntos. Se é o seu devocional, vamos fazer juntos. Vamos ter um tempo com o Senhor e um tempo de qualidade, onde nós vamos ler e tentar pegar assim, bastante do conteúdo de Tiago. Amém? É isso. Eu acredito que ficou um pouco muito confuso, porém a gente vai se entendendo até lá. É a minha primeira vez também, então vamos seguindo. O que vai acontecer agora? Esse segundo vídeo, nós vamos falar somente sobre as cartas, então vai ser um vídeo bem curtinho. Já falei demais até agora. Porém, nós iremos falar sobre as cartas. Por quê? Porque Tiago, ele é uma carta, né? Tiago, ele é um livro do Novo Testamento e ele é uma carta. Então vamos ver aqui. Eu vou pegar algumas anotações que eu fiz para poder ter como colinha pra gente se explicar aqui. Uma curiosidade é que o Novo Testamento ele tem 27 livros. E desses 27 livros, 21 são cartas. A maior parte, ela foi escrita por Paulo, como a gente conhece, que são chamadas de cartas paulinas. Antigamente, obviamente, não existia WhatsApp, não existia nem Orkut, né? Para as épocas antigas, não existia nenhum meio de comunicação que nós temos hoje. Sendo um dos principais meios de comunicação as cartas, na época de Jesus, falando da época de Jesus, né? Então, se eu sou um pesquisador da época, eu trabalho na medicina da época, eu quero falar pro meu amigo que mora lá do outro lado o que eu descobri, então eu escrevo uma carta. Se eu quero tirar dúvidas com algum mestre da época, e, enfim, eu escrevo uma carta. Se eu sou um mestre e eu quero responder essas dúvidas, eu escrevo uma carta. Então, era um meio, principalmente de comunicação deles naquela época. E nós percebemos que carta, ele é um gênero, digamos um gênero, né? Não sei se eu posso afirmar que é um gênero textual, né? Porém, esses livros que nós vemos, Tiago, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, todos são cartas que depois viraram livros que compõem o grande livro que é a Bíblia. Só que nós observamos que só existem cartas, tipo, livros, cartas, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nenhum livro tem esse gênero de carta, né? No Antigo Testamento nós temos livros históricos, como, por exemplo, Reis, 1 e 2 Reis. Livros poéticos, como, por exemplo, Salmos, Cânticos. Um livro de sabedoria, que é definido como que? Provérbios, um livro de sabedoria. Enfim, a Bíblia ela pode ser dividida nesses gêneros, né? Que é o estilo da escrita. É a mesma coisa de um filme, por exemplo. Existe filme de ação, mas não nesse sentido. Eu só tô tentando trazer um exemplo para que se entenda de uma maneira mais clara. Existe um filme de ação, um exemplo, e um filme de drama. Então, a carta é como se ela tivesse uma característica que a defina. Por exemplo, os livros históricos, eles contam histórias. Os livros poéticos, eles vão ser aqueles que têm uma organização de uma poesia, eles são organizados, tal, parágrafo, não sei o que. A gente percebe isso em Salmos. Se eu não me engano, Lamentações, mas eu posso estar errada. E, enfim, várias outras coisas. E a Bíblia ela pode ser definida assim, pode ser separada assim, certo? Então, voltando, Tiago, ele é uma carta. No Antigo Testamento nós temos relatos de cartas que entregavam, relatos de cartas, pedaços de cartas, né?
Nós observamos também, se eu não me engano, é Neemias ou é Esdras, eu não tô lembrada, mas ele envia, ele pega, ele é enviado uma carta para ele, né, que conta a destruição de Jerusalém. A gente tem relatos de cartas, mas a gente não tem um livro em formato de carta. Um livro em formato de carta nós temos aqui no Novo Testamento, certo, gente? E aí, o que vai acontecer? As cartas, elas se tornam um meio natural dos cristãos comunicarem. Isso é interessante porque a gente vai observar os cristãos da época primitiva. Que a gente vai observar o quê? Que a igreja vai ser perseguida e eles vão cada um ir pro canto. Cada um vai ser disperso para um lugar. E como que os cristãos vão ter acesso uns aos outros? Escrevendo cartas, né? Então é um meio de comunicação deles. E os apóstolos, eles utilizavam as cartas para o quê? Para discipular a igreja. Então, como assim discipular a igreja? O que acontece? Acontece que a igreja, ela começa a ser perseguida, como eu falei, e cada um começa a ir para um canto. Não existia videochamada, não existia YouTube, que é o que nós estamos nos comunicando por aqui, não é? Não existia o WhatsApp, não existia nada. O que existia? As cartas. Um novo convertido, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser ensinado. Mas como eu vou ensiná-lo, sendo que eu preciso enviar o evangelho para ali, viajar até outro estado, plantar a igreja e deixar a igreja na mão de um outro líder para eu conseguir ir plantando igrejas em outros lugares e assim o evangelho ele ser espalhado e anunciado. Então, as cartas, elas foram um meio de discipular, de explicar valores cristãos, de conversar com pessoas dizendo, quando for assim, você faça assim. O Espírito Santo, ele nos instrui a fazer assim. Jesus, quando esteve, ele nos instruiu a fazer assim. Gente, genial. Então, eles utilizavam as cartas para discipular. É interessante porque nós percebemos que Tiago vai ser a primeira carta escrita. Gente, isso explodiu a minha cabeça. Por quê? Na minha cabeça, Mateus já tinha sido escrito. O livro de Mateus, que conta a história de Jesus, o livro de Marcos, os evangelhos. Não! O livro de Tiago foi o primeiro a ser escrito. Assim, da Bíblia. De todos os livros do Novo Testamento, o livro de Tiago foi o primeiro a ser escrito. Então, olha que legal. Não é? E aí, deixa eu ver o que mais. É interessante nós entendermos, só que isso eu acho que não, isso eu vou deixar pra falar mais pra frente. Enfim, e aí tem todo um estudo mais prolongado de cartas e tal, mas eu quero que a gente entenda focando na carta de Tiago. Então essas coisas básicas é interessante a gente guardar, a gente entender. Uma outra coisa é a questão dos papiros. Por quê? Porque antigamente as cartas, elas eram escritas e os papiros eram um pouquinho salgados, né? O preço. Eles eram um pouco caros. A gente não tinha essa acessibilidade de caderno, de folha, enfim. Vocês já sabem, né? Não era a tecnologia da época. Então, os papiros, eles eram um pouco caros. E aí, por exemplo, nós observamos Paulo. Paulo escrevia de monte. Paulo foi o que mais escreveu livros, não palavras, frases ou capítulos, mas livros, que eram cartas. Então, nós percebemos livros dele com 5 capítulos, porém, nós percebemos também livros dele com 16, enfim, é muita coisa. E os papiros eram caros. Então, existiam algumas pessoas que eu vou chamar de escribas, porém, eles têm um nome. Eles têm um nome agora. Eu vou utilizar aqui a Bíblia de estudo porque eu peguei isso dela e eu me esqueci esse nome desses homens. Eu acho que tem... Depois, gente, a gente vê se consegue fazer como se fala? Conhecer a Bíblia de estudo. Eu tenho uma
que é muito boa. Eu queria apresentá-la pra vocês, pra quem quiser, quem tiver oportunidade e tal, de comprar. Mas enfim, isso é papo pra outro dia. Calma. Pronto, amanuenses. Aí, achei a palavra. Existiam homens que eles eram chamados de amanuenses. Esses homens, eles eram como se fossem escribas. Eles tinham como se fala, uma habilidade de escrever muitas coisas em um pequeno pedaço de papel. Então vocês percebem a minha anotação. A minha anotação, eu não aproveito o espaço como se eu não tivesse espaço, porque eu tenho um caderno inteiro, sem problemas pra escrever. Só que na época, um papel era caro. Então eu tinha muitas coisas pra falar, porém eu não tinha dinheiro pra sustentar essas coisas, ou seja, comprar muito papiro pra caber tudo que eu tenho pra falar. Então eu fazia o quê? Ia até um amanuense, acho que eu tô à vontade demais, né? Aqui nesse vídeo, mas eu ia até um amanuense, que era um escriba habilidoso, e ele conseguia compilar em um pequeno pedaço de papel muitas informações. Então, quando a gente fala da carta de Paulo, provavelmente, é claro, às vezes Paulo cita quem tá escrevendo pra ele, mas as cartas de Paulo são conteúdos dele, são palavras dele, mas muito provavelmente não era ele quem escrevia, quem passava pro papel. Por quê? Por causa que muito provavelmente Paulo conversava com quem? Um amanuense, que tinha essa habilidade de compilar a informação toda que a pessoa queria passar na carta em um pequeno papiro. Um pedaço de papel falando, né, trazendo pra hoje, pra agora. Então, é muito interessante tudo isso. Esse vídeo é mais um vídeo de curiosidades, né, sobre como que eram escritos e tal. Outra coisa, eles tinham que enviar as cartas por pessoas confiáveis, porque imagina você escrever coisas importantes, por exemplo, Paulo escrevia para igrejas. Era importante que essa carta chegasse bem, não existia sistema de correio, né? Então, tinham que ter pessoas de confiança para falar, você pode viajar, né, para levar essa carta para mim até tal lugar na mão de tal pessoa. Então, é muito interessante isso. É interessante também o sistema das cartas. Por quê? Porque as cartas, elas eram introdução, corpo e aí a conclusão. Só que na introdução era interessante, né? Porque na introdução falava quem era que escrevia normalmente, né? Tinha gente que não falava, mas enfim, isso eu falo pra outra hora. Quem era que escrevia, por que escrevia, quem sou eu, onde estou, saudações. Tinha uma expressão de sentimento, ou seja, oi, tudo bem? Sou eu, Isabela, que estou escrevendo. Eu desejo que essa carta lhe encontre bem. Eu desejo que vocês tenham, se é um grupo de pessoas, que vocês estejam com saúde. Eu desejo que sua família esteja bem e tal. Era um oi, tudo bem, né? Só que um pouco mais elaborado. Aí depois vinha o corpo com as informações, tal. Depois a conclusão, né? Paulo costumava citar falando de Paulo, não de Tiago, mas ele costumava citar os cooperadores em Cristo. Então ele costumava falar, saudações a tal pessoa que tá aí, ao Francisquinho. Queria falar também que o outro meu amigo, ele dava notícias de pessoas, o outro meu amigo tá preso junto comigo, tal, não sei o quê. Enfim, era assim que funcionavam as cartas e era muito interessante isso. E é isso, eu acredito que é isso. E eu espero que tenha dado pra entender, né? O vídeo já alcançou o limite que era pra ter alcançado. Agradeço a todos que chegaram até aqui, que tiveram paciência em me ouvir até aqui. E eu oro para que o Espírito Santo nos mova durante esse estudo, para que, assim como o Tiago, que é um livro muito prático, né? Ele ensina muito a praticar a palavra, nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a praticar a palavra, a viver e a entender e nos aprofundar nessas cartas, no caso, nessa carta tão especial, que não foi escrita diretamente para nós, mas que chegou até a nós pela graça de Deus, e é o auxílio que nós temos em nossa vida cristã.
Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Muito obrigada por assistir até aqui. É isso. O próximo vídeo eu vou estar aqui aparecendo de novo, tá bom? E é isso, é isso. Deus abençoe. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau!